Apocalipse, versos 21, capítulo 21. Apocalipse 21. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o verso 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos chegando ao fim deste livro, no qual nós iniciamos para entender, compreender um pouco mais sobre as questões relacionadas ao tempo do fim. Mas também, ó Deus, é a tua palavra que serve e cabe para os nossos dias hoje. Portanto, ó Senhor, quero que o Senhor, nesse momento, mediante a tua vontade, pelo ministério do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, preparando os nossos olhos e mente, ó Deus, para pensarmos naquelas coisas que haveremos de ver, experimentar, vivenciar ali nos céus contigo na eternidade. Mas também abra os nossos olhos espirituais para pensarmos, ó Deus, no dia de hoje, pois já estamos vivendo esta vida com o Senhor, pois este é o propósito que o Senhor tem em teu Filho Jesus, de fazer-nos um povo sacerdotal, não somente no futuro, mas agora, nesse tempo já. Desta maneira, nós rogamos ao Senhor que trabalhe em nossos corações, trabalhe na vida de cada um aqui, ó Pai, para que nós possamos realmente perceber a tua vontade e compreendê-la para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Antes de nós iniciarmos as nossas conversas aqui, creio que os irmãos perceberam ali um espaço novo para colocar o carro, né, estacionamento, mas temos mais espaço aqui também. Aquele espaço aqui ainda continua, né, se talvez não tenha mais espaço ali. Ali na frente, por enquanto, por hora, tem aquela brita, então fica um pouquinho ruim realmente, mas aqui ainda há espaço para estacionar, tá bom? Essa brita será espalhada aí no terreno, né, para dar mais mobilidade, no sentido de não gerar tanta lama, pelo menos agora no tempo que vem de chuva, né? Então a gente está tentando melhorar, buscando trazer melhorias aí para o espaço físico da igreja, tá bom? Somente este aviso aí para a gente aí pensando. E algum irmão vai orientando aí na questão do estacionamento, sei que é novo ainda, né? Então, como é que eu coloco o carro? Coloco assim, coloco enviesado, coloco reto? Como é que é esse negócio aqui, né? Nós estamos pensando, aceitamos sugestões para a melhor direção do espaço aqui, tá bom? Ontem os homens estavam aqui espalhando uma brita, aqui vieram alguns homens, alguns irmãos, para ajudar-nos a espalhar ali alguma brita nessas valas de drenagem que foram feitas, ok? E queremos agradecer aos irmãos. E essa semana
esperamos também terminar com essa questão de terra aqui, que está meio, né, está um pouco disforme, aí está tirando um pouco aí da paisagem da igreja, mas a chuva é um complicador, né? Se continua chovendo, não dá para trabalhar com terra. Mas esperamos que não seja tanta chuva e consigamos, nessa semana, já fazer esse trabalho aí de terraplanagem, deixar a coisa bem mais limpa aí, tá bom? Continue orando por essa questão física da igreja, que Deus nos abençoe, nos dê proteção, ninguém se machuque, sempre trabalhar com isso, né? Nós temos sempre o seu José, o pai do Daniel aí trabalhando, da Magda trabalhando conosco, né? Graças a Deus tem protegido, temos o Jackson também trabalhando conosco agora e trabalhando nas alturas ainda, que é mais perigoso ainda, mas que Deus continue dando graça e proteção a todos nós que estamos envolvidos aí nesse trabalho físico aí mais diretamente. Tá bom? Apocalipse capítulo 21, então, nós temos agora alguma coisa diferente sendo feita aqui. No capítulo 20, nós falamos na semana passada a respeito do milênio, aquele tempo de 1000 anos que o Senhor Jesus Cristo promete para o seu povo. Isso já vem sido prometido desde as profecias do Velho Testamento. Então, falamos na semana retrasada a respeito desse tempo, que seria um tempo de paz, justiça e alegria. Pelo menos estas 3 características seriam características do reino milenar aqui na Terra. Muitos creem que isso não é literal, eu particularmente creio, porque a palavra de Deus diz que é. Então, se a palavra de Deus está dizendo, então tem que ser, né? Eu penso assim, se alguém pensa diferente, Cristo te esclarecerá, né? Depois falamos sobre no final do milênio. No final do milênio, Satanás será solto, porque nesses 1000 anos Satanás estará preso. Como nós não sabemos, isso jaz com Deus, mas ele será solto. Como vai ser solto? Também não sei. Isso também jaz com o Senhor. Mas ele será solto e ele haverá de seduzir muitas pessoas, uma multidão, para se rebelar contra o reino de Cristo no final do milênio, onde essas pessoas serão lançadas para o lago de fogo, bem como o próprio Satanás também. Terminado esses 1000 anos, ou seja, todo esse trabalho de juízo final ali, mesmo com Satanás, os seguidores do mesmo, Deus iniciará um processo do seu reino eterno, não mais um milênio, mas um reino eterno. E no capítulo 21, nós vimos isto então, a partir do juízo contra Satanás, o juízo do grande trono branco, que muitas pessoas entendem que o juízo do grande trono branco é onde bons e maus vão estar. Não, o juízo do grande trono branco é uma declaração para aqueles que morreram sem Cristo, morreram em rebelião, apenas para confirmar, apenas para que eles sejam avisados, por assim dizer, do fato de que eles estão condenados eternamente. Desta maneira, nós temos aqui uma situação apenas de declaração de condenação. Esta é a característica do juízo do grande trono branco. Ok? Capítulo 21, então, começa algo novo. Nós estávamos trabalhando aqui, os irmãos perceberam, talvez, tem um monte de terra, porque ali do lado da terra, desse monte de terra, tem uma vala que foi feita para passar um tubo de drenagem, onde a água da chuva vai escoar por ali, a água também do sistema de esgoto também escoará por ali. E nós, quando estávamos fazendo aquela vala com a máquina, nós percebemos que havia tubos ali, tubos antigos que foram colocados. Então pensamos, poxa vida, vamos aproveitar esses tubos. Para que gastar com tubos novos, não é? Se nós podemos aproveitar esses tubos. Então nós paramos ali, ou seja, naquela altura, só que depois nós percebemos ou nos lembramos de que esses tubos não estavam indo para a rua. A declinação, ou seja, a inclinação desses tubos estavam indo exatamente para o rio, né? Nós não queríamos isso, queríamos uma inclinação para a rua. E percebemos também que esses tubos eram menores do que se poderia usar. Ou seja, quando você quer alguma coisa boa, alguma coisa eficiente, é bom que você faça algo novo. Porque se você quer muitas vezes utilizar aquilo que é antigo, você vai ter problemas. E nós tivemos problemas, porque aqueles tubos que eles estavam tiveram que ser
quebrados, tivemos que fazer um retrabalho, né? Com a intuição de aproveitar para economizar, nós tivemos que fazer um retrabalho. Porque nós entramos ali e falamos, vamos tirar os tubos, né? Vamos tirar na mão os tubos para aproveitar. Quem disse que tira? Não tira, né? Claro que não. Mas o que eu quero dizer com isso é que há determinadas coisas que nós precisamos fazer algo novo. Jesus vai dizer, se você pegar odres velhos e colocar vinho novo, não vai dar certo. Os odres velhos, eles vão se acabar. Eles estão se deteriorando. Eles vão romper. E você vai perder tanto o vinho quanto os odres. Não vai ficar. Por que Deus está fazendo algo novo aqui? Por que Deus está fazendo um novo céu e uma nova terra? Porque algo novo precisa ser feito. Algo novo precisa ser estabelecido. Porque esta criação antiga, esta coisa que Deus criou, ela foi infectada pelo pecado. E ela precisa não apenas ser restaurada ou reformada, ela precisa ser arrancada de todo e precisa efetivamente ser renovada ou precisa fazer alguma coisa nova. Então, no versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então nós temos aqui pelo menos 3 coisas novas que Deus está fazendo. Novo céu e nova terra. Como vai ser isso, eu não sei. Eu sei que é algo novo que Deus está fazendo. Deus está criando um novo céu, Deus vai criar uma nova terra, Deus vai criar uma nova cidade, uma nova Jerusalém, aonde ele vai morar, ou seja, aonde ele vai morar com os seus. Por que isto? Porque em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, Gênesis capítulo 3, no verso 17 e 18, mostra o porquê desta coisa ter que ser nova. Porquê dessa ação de Deus de refazer toda a criação. E diz ali, Gênesis 3, 17 e 18, e Adão disse, visto que atentaste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E aí, então, nós vamos perceber que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. O pecado trouxe à terra, a toda a criação, uma deficiência que é, por assim dizer, impossível de resolver esse problema se não for feito algo novo. Se não acabar com aquilo e fazer algo diferente. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, porque a natureza geme. Esta terra geme, ou seja, ela está sofrendo o fato do pecado, que lá no Jardim do Éden foi permitido adentrar na raça humana e na própria criação, e ela sofre até agora. Pedro vai falar também sobre isso, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos ficar com a parte A do versículo 11, né, até a parte A do versículo 11. Mas percebam que Deus está falando aqui a Pedro que ele haverá de fazer algo novo. Esta terra na qual nós vivemos, onde transitamos aqui hoje, que dá o fruto para a nossa alimentação, que nos permite trabalhar, todas essas coisas serão terminadas, serão simplesmente desintegradas pelo fogo. Isso é literal ou isso é metafórico? Para mim é literal. A palavra do Senhor assim nos diz. Desta maneira eu creio que isto haverá de acontecer. Eu não sei quais são as suas pesquisas, mas há muitas pesquisas, talvez alguém tenha alguma informação sobre isso, sobre novos planetas surgindo. Há um planeta muito parecido com a Terra, maior do que a Terra,
não é? E esses planetas têm aparecido aí nas pesquisas dos cientistas, não sabem como isso está acontecendo, mas o fato é que isto é real. Desta maneira, irmãos, nós percebemos que o Senhor tem um plano para esta terra, para esta criação primeira que ele fez. Há uma pergunta entre os teólogos, é se o que está falando aqui no capítulo 21 é algo que vai acontecer após o milênio, ou é alguma coisa que vai acontecer, ou se refere exatamente ao milênio. Porque uma das coisas que nós podemos perceber em Apocalipse é que nós vamos ver Deus falando alguma coisa que vai acontecer no futuro, depois ele faz uma recapitulação daquilo. Foi isso com Babilônia, foi isso com os 144 mil, foi isso com relação às taças, aos flagelos, às trombetas. Deus fala uma coisa, principalmente nos 3 anos e meio últimos da tribulação. Então ele fala algumas coisas, depois dá uma pausa, depois ele volta a falar sobre esse tempo. Então muitos entendem que o capítulo 21 é uma recapitulação do milênio, ok? O fato é que no milênio haverão mortos, por exemplo, e no versículo 4, nós estamos passando por cima aqui para explicar algumas coisas. No versículo 4 vai dizer: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Lá em Isaías diz: aqueles que morrerem no milênio, aqueles que morrerem aos 100 anos, morrerão ainda jovem. Logo, esta parte não pode representar o milênio, porque nós temos aqui a ideia de que não vai haver mais morte, né? A partir do capítulo 21, a morte foi extinguida da experiência do ser humano, enquanto que no milênio a morte ainda é possível. Pessoas vão morrer com ditosa idade, né? Não comparado com a nossa realidade, mas a morte é possível no milênio. Porém, aqui a partir do capítulo 21, não mais. Desta forma, nós podemos perceber que não se trata do milênio, né? Se trata de alguma coisa que Deus está fazendo para depois do milênio, depois do juízo do grande trono branco, né? Entendemos então que essa é uma das características, uma das provas que podemos pensar sobre o fato de que este novo céu e nova terra diz respeito, sim, depois do milênio. Mesmo porque não há nenhuma profecia depois que Cristo vier na sua segunda vida, de que ele fará um novo céu, uma nova terra. Ele faz isso depois que Satanás é preso, ou depois que ele é solto, perdão, depois do juízo do grande trono branco, aí sim há essa promessa de novo céu e nova terra, não no milênio, né? Então, no milênio, haverão de ter, ainda vivermos esta terra, esta experiência aqui, tá bom? Então, esse novo céu e essa nova terra são os primeiros elementos que nós vemos aqui. Mas um segundo elemento é a Nova Jerusalém. Deus tem estabelecido para ele um local para a adoração, ou seja, um local de habitação do Senhor Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Israel deveria ser esta nação sacerdotal, que Deus aguarda ainda de maneira amorosa, de maneira especial. Deus tem esse povo de maneira muito peculiar para Ele mesmo. Porém, o povo de Israel hoje está em disciplina, ou seja, está esperando, está adormecido, como se pode dizer, está ali em stand-by, esperando o trabalho de Deus na própria vida do povo de Israel. Mas Deus tem um plano para esse povo. E Deus não esqueceu deles. Desde que Deus chama Abraão para ser o pai da nação de Israel, este plano ele permanece em curso. E então Deus fala aqui da Nova Jerusalém, ou seja, uma nova cidade que ele haverá de construir. Uma das perguntas também que se faz é: esta cidade que ele está falando é literal ou é apenas metafórica, uma cidade mística? É claro que, pelo menos para mim, ela só pode ser real, literal. Se nós olharmos, por exemplo, a partir do versículo 11, versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e suas portas e suas muralhas. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, e media a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144.000 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópras, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Se isso aqui não é literal, eu não sei o que mais pode ser. Tem as especificações, as medidas todas. Por quê? Que alguma coisa que fosse apenas metafórico, apenas espiritualizada, teria todas essas medidas e especificações? Se ouro não é ouro, o que seria o ouro? Se a pérola, se o sardônio, se o carbúnculo, é isso? Não sei, né? Nem conheço. O topázio, o crisópras, o jacinto, ametista, se essas coisas não são pedras preciosas, o que então seriam? É claro que está falando de uma cidade literal, que as nossas mentes não conseguem conceber. Quando nós lemos isso aqui, nós ficamos pensando, analisando sobre como seria isto. Uma porta é uma pedra preciosa. Imagina a luta que nós temos hoje para ter um cordãozinho de ouro, uma pulseirinha de ouro, um anel de ouro, uma aliança de ouro quando você vai casar. Que luta, foi quando nós casamos para comprar uma aliança de ouro. Só uma aliancinha. Imagine a praça de ouro. Imagine o que é isto. Se isso aí não é literal, o que seria? Desta maneira, nós vamos percebendo este novo local de habitação, onde Deus tinha projetado ser lá no passado com o povo de Israel, na cidade de Jerusalém, a cidade santa, que Deus sempre teve ela com carinho e amor por aquela cidade, por aquele povo, por essa nação, e o local de habitação, a capital, Jerusalém, era o local onde Deus queria habitar, mas o povo de Israel, eles mesmos rejeitaram o seu Messias, rejeitaram o seu Deus, e dessa forma Deus teve que fazer o quê? Algo novo. Deus teve que fazer algo novo, para que ele pudesse ser adorado, para que ele pudesse contemplar a sua criação, para que a sua criação pudesse viver e experimentar da própria vontade de Deus, vivendo na beleza que ele mesmo criou para o seu povo, para a adoração dele mesmo. É uma cidade literal, irmãos, porque nós temos percebido aqui no versículo 11, por exemplo, a qual tem a glória de Deus. Essa cidade tem a glória de Deus. Essa cidade é literal, porque Deus estará ali. E mais uma coisa que não pode estar relacionada ao milênio, porque no milênio pessoas naturais vão estar vivendo aqui na terra. A glória de Deus, não é permitido que pessoas naturais de carne e osso estariam contemplando a glória de Deus, pois senão morreriam também. Então, nessa cidade, percebemos estas medidas que acabamos de falar. No versículo 3, nós temos ali: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Quando Deus chama Moisés para liderar o povo e construir ali o tabernáculo, a ideia de Deus era habitar com o povo naquele tabernáculo, naquela habitação. Uma habitação literal. Era uma habitação real. Não era espiritual. Deus poderia ter feito isso. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, Deus estava ali, mas não havia nenhum tabernáculo. E Deus poderia estabelecer esta maneira de se relacionar com o povo. Eu estou aqui e vocês pensam em mim estando aqui, e eu vou manifestar a minha glória entre vocês aqui, mas eu não preciso de nada físico. Ainda que Deus não precisa de fato. Mas por que Deus fez com que o povo construísse um tabernáculo para ali realizar a adoração?
Porque é o plano dele. E por que no Velho Testamento tinha algo literal e na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, não haveria de ter também? Claro que haverá uma cidade cujas as praças são de ouro, as ruas de ouro e pedras preciosas e por aí vai. Desta maneira, nós percebemos que Deus está fazendo algo novo. Esta criação outrora em pecado, esta criação que hoje sofre por causa do pecado, da influência do pecado no nosso dia a dia, ele será restaurado. Novos céus, nova terra. Diz a palavra que o mar já não existe, porque Deus vai fazer algo novo. Eu não sei como será, mais uma vez eu digo, porque 70% do que nós vemos, do que temos da criação, é de água. Não haverá mais o mar. Algo totalmente diferente. Essa Nova Jerusalém, o local onde Deus haverá de habitar, será também restaurado, ou melhor, será feito novamente. Será algo novo. Agora, isto serve como questões didáticas, e se os irmãos quiserem pensar melhor, podem ler o capítulo 21, o capítulo 22 também, ali que fala a respeito de todos estes planos até o versículo 5, né? Capítulo 21 até o 22, versículo 5, fala sobre essas coisas que Deus vai fazer, sobre a maneira como o Senhor vai realizar o seu plano. Agora, este novo que Deus está fazendo, começa somente depois do milênio? Se seguirmos a linha cronológica de Apocalipse, sim, essa questão metodológica ou didática de Apocalipse, sim. Mas e para hoje? Há algo novo para nós? Há algo novo para mim? Há algo novo para você que Deus está fazendo efetivamente? Percebamos que uma coisa é saber que haverá novos céus e nova terra. Outra coisa é saber também que haverá uma nova Jerusalém, onde nós vamos habitar com o Senhor. Deus estaria habitando conosco e nós com Ele. Agora, a grande pergunta é: quem vai habitar ali? E talvez esta é a pergunta mais importante que nós devemos fazer para nós. Quem efetivamente vai estar ali? Nós já falamos que durante o milênio as pessoas haverão de seguir o Senhor Jesus Cristo como o seu líder, como o seu rei. Como súditos do Senhor Jesus Cristo, deveremos viver nesta terra aqui para experimentar um reino de justiça, paz e alegria. Muitas pessoas não estarão, mas aqueles que obedecerem ao seu rei estarão neste estado eterno. Excetuando, não colocando aqui, é claro, a igreja que já estará com Cristo, já terá sido glorificada. Então nós temos os santos do Velho Testamento que estarão habitando nessa nova criação. Nós teremos os santos do milênio, da tribulação, que passarão vivos e serão também glorificados para essa nova criação. E teremos a igreja que já estará ali nesta nova criação. E no versículo 7 do capítulo 21, vai dizer ali: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus está fazendo algo novo para que nós possamos experimentar. Deus está fazendo algo novo para que nós possamos viver, habitar com Ele, presenciá-lo, se é que podemos dizer assim, nesse estado eterno. Mas quem fará isso? Quem estará ali? O vencedor. Versículo 4 e 5 de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é o vencedor? Aquele que nasceu de Deus. Quem é que vai estar andando nessas ruas de ouro? Quem é que vai estar experimentando destas novidades que o Senhor está trazendo para nós? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No céu há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Jesus está preparando algo novo. Você crê nisso?
Você acredita nestas palavras? Você entende que nós estaremos lá? Você realmente deposita a sua fé nisto? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vai estar habitando ali naquela terra, naquele local, senão aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aqueles que manifestam fé em Cristo Jesus. Jesus certa vez disse, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? É possível, irmãos, que a nossa sociedade hoje está sendo caracterizada por uma sociedade que crê em Cristo? Vamos trazer um pouco mais para nós? Será que a igreja hoje, eu, você, nós realmente estamos vivendo como alguém que crê que Jesus é o Cristo? Sim, eu creio. As minhas ações, como elas têm sido? Como tem sido a minha vida? Minhas prioridades? Os parâmetros que eu traço para a minha vida? O que é mais importante para mim? São tantas coisas que nós podemos ter como problemas nas nossas vidas, que dificultam de maneira real de nós manifestarmos fé, que fazem com que nós tenhamos à nossa frente um obstáculo tremendo para nós manifestarmos fé. Fé geralmente tem servido como simplesmente uma palavra que eu uso, olha, eu vou falar um pouco mais depois sobre isso, o tempo se esvai, apenas como uma palavra que eu uso para não ser incomodado. Eu uso essa palavra, eu tenho fé, eu manifesto fé, apenas para que você não me corrija, ou você não aborde a minha pessoa. E se você me abordar, eu vou dizer, não, eu creio em Cristo. Por que você está falando isso para mim? Até onde isso tem sido real? Na minha vida, na sua vida. Porque é simples dizer, eu tenho fé. Mas quando esta fé é colocada à prova, no fogo, aí nós começamos a perceber se de fato realmente isto é real. Por que eu estou dizendo isto? Porque no versículo 8 vai dizer o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está mais prático, né? Aqui a coisa está um pouquinho mais explícita, a coisa aqui está um pouquinho mais viva, para nós entendermos quem é que manifesta a fé e quem não manifesta a fé. Quem efetivamente está vivendo esta fé no Senhor, quem é que está realmente vencendo o mundo. Quando nós voltarmos para Apocalipse, se você voltar para Apocalipse capítulo 3, no final de praticamente todas as cartas, vai dizer ao vencedor, ao vencedor. Em todas as cartas da igreja no final, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, ao vencedor dar-lhe-ei habitar comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei um novo nome. Ao vencedor dar-lhe-ei que habite, que viva comigo, que experimente, que veja. Quem vence? Quem vence o quê? Porque hoje não há nenhuma dificuldade de você dizer, de eu dizer eu sou evangélico. Não existe nenhuma dificuldade. Mas acordar de manhã e dizer eu vou para a igreja. E eu não estou estabelecendo a igreja como a totalidade da fé cristã, ok? Mas é um desafio. Você dizer, vou parar tudo, eu vou reconfigurar a minha vida, eu vou reconfigurar a minha semana para chegar lá. Aí é mais difícil. Você precisa ser um vencedor. Perceba mais uma vez, eu não estou dizendo que vir à igreja é sinônimo de salvação, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que se a minha vida, se o meu dia a dia, na prática, não é de falar, eu estou falando de prática, eu não consigo organizar a minha vida de tal. Acidentes acontecem, nós sabemos disso.
né? Imprevistos acontecem, e isso é fato, irmãos, nós não estamos falando sobre isso, mas eu estou falando no sentido geral. Se eu não consigo reconfigurar a minha vida, o meu mês, para estar ali com os meus irmãos, por que é que eu acho que eu tenho o direito de dizer que eu tenho fé em Cristo? Quem me dá essa autoridade? No seu universo, na sua, beleza, tudo bem. Cada um pensa o que quer. Esse dia eu estava, não sei se eu já falei isso, eu estava fazendo uma chamada, Cleiton, não sei quem é Cleiton, falei o nome do aluno. Tinha Cleiton, não sabia que era Cleiton. E o Cleiton não respondia, mas eu via que a galera respondia pelo Cleiton. Falei, Cleiton, mano, a galera. Aí alguém falou, é Lorena. Falei, é Cleiton. Aí eu entendi que era um rapaz que se identificava como menina, né? E ele gostava de ser chamado como Lorena. Aí eu percebi a coisa. Né? E ele disse, não, ele não falou nada. Ele baixou a cabeça e ali ficou. E eu, Cleiton, e a galera respondeu, só vou, se o Cleiton não responder, eu vou dar falta. Se o Cleiton não responder a chamada, eu vou dar falta para o Cleiton. Ah, professor, é que ele se identifica como Lorena. Eu me identifiquei hoje como astronauta, nem por isso consegui entrar na NASA. Uma coisa é o que você acha que é. Uma coisa é o que você pensa sobre você. Outra coisa é o que efetivamente você está fazendo. Outra coisa é o que você realmente está fazendo com a sua vida. É o que você está fazendo com a sua vida, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Uma coisa é o que você acha que está fazendo. Outra coisa é o que realmente está resultando das suas ações. É duro, irmãos? É muito duro. Mas nesse estado eterno, nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova Jerusalém, não existe espaço para achômetros. Não existe espaços para, eu me identifico como, não, o que é que você é efetivamente? E eu, no final da chamada, quando o Cleiton entender ou conseguir o direito de ser chamada, ou ser chamado como ele quer ser chamado, aí eu vou chamar aqui. Mas por enquanto eu tenho na minha chamada Cleiton. E se o Cleiton não responder, eu vou dar falta para o Cleiton. Mas pode ir para o Papa, pode ir para onde quiser, para a secretaria, não sei das contas, pode ir para onde quiser. Eu vou chamar de acordo com o que a chamada ali, o meu diário está tratando. E nós vivemos uma geração assim. Nós vivemos um mundo que vive de fantasias, porque acha que é uma coisa. Deus precisa fazer algo novo, porque nós estamos tão atolados nessa coisa, nessa mentalidade fantasiosa, quando na verdade não é. São velhos pecados. São velhas coisas, simplesmente com uma nova cara. Quanto, porém, aos covardes, Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 1:7. Nós vamos passear por alguns versículos, irmãos. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Perceba, Deus está fazendo algo novo. Por que Deus está fazendo algo novo? Eita, 2 Timóteo, eu estou em 1 Timóteo, por isso que eu não estou achando. 2 Timóteo, será que eu escrevi errado aqui? Não. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Precisa coragem para você dizer não. Precisa de muita coragem para você dizer, o que eu estou fazendo? Vou mudar. Eu preciso de muita coragem para dizer eu não quero. Para dizer não às novas projeções, às novas ideias. Porque Deus, não por nós. Estamos falando nas quartas-feiras sobre a ação do Espírito Santo. Quantas coisas, irmãos, nós estamos permitindo na vida da igreja e entendendo que essas coisas são ações do Espírito Santo, quando na verdade não são. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois, espero que o tempo nos permita. Mas esta coragem, este poder,
Mas descerá sobre vós poder, mas recebereis poder, perdão, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia, até os confins da terra. Até onde o shawarma chega. Shawarma, né? Errei o nome. Poder não vem de nós, não é meu, não pertence a mim. Este poder para ter coragem, para lutar contra mim mesmo. Não é só para dizer que eu sou evangélico. Não é só para dizer eu creio em Cristo. Não é só para dizer eu me batizei. Não, é para dizer eu vou lutar contra mim mesmo. Para talvez dobrar os meus joelhos do lado da minha cama, mesmo tendo ouvido aquela coisa que aquele irmão falou, e dizer, Senhor, isso é verdade? Será que é assim mesmo? Eu quero essa coragem para pelo menos considerar, porque talvez eu possa estar errando nisso, porque talvez realmente, talvez não, mas talvez sim. Eu quero saber do Senhor, eu quero este poder para poder dizer, Senhor, transforma a minha vida, porque eu quero ser caracterizado como alguém que tem coragem de fazer a tua vontade, de ouvir o teu chamado, e dizer sim, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Moisés envia os discípulos, os espias, 10 chegavam, não dá, esse negócio é difícil, fiquemos por aqui mesmo, fizemos nossas tendas aqui. Não, Josué e Caleb, não. Opa, o nosso Deus vai nos conduzir. Há coragem em mim e em você para dizer não a este mundo. Aos incrédulos, 2 Timóteo 1,12, ainda em 2 Timóteo 1,12, Paulo também vai dizer a Timóteo, e por isso estou sofrendo estas coisas, mostrando mais uma vez a sua coragem. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Perceba o que Deus está fazendo aqui. Deus está fazendo algo novo na vida de Paulo, porque eu sei em quem tenho crido. Aquelas coisas que eu vivia no passado e cria eram erradas, mas Deus fez algo novo na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu creio. Eu não sou incrédulo, como Tomé. Eu não simplesmente precisei ver ou tocar nas feridas de Jesus, mas eu creio que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia em que Ele voltar. E eu estarei com Ele nesses novos céus e nova terra. Deus está fazendo algo novo em mim e você, nos dando esta fé de podermos crer. Muito diferente do que acontecia, por exemplo, lá no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 9, versículos 6 a 13. Deuteronômio. Por que Deus está fazendo isto? Por que Deus está falando com relação a Paulo, no que diz respeito quando Paulo diz a Timóteo, Deus não nos tem dado o espírito de covardia? Porque Deus está fazendo algo novo na vida de Paulo, e quer fazer algo novo na minha vida, na sua vida, porque esta coisa de ser covarde é coisa velha. Não é coisa de agora. Como nós citamos, os espias tiveram medo. Foram covardes mediante a orientação de Deus e as possibilidades que eles tinham à sua frente. Eles se acovardaram diante das dificuldades, das situações difíceis. Paulo está dizendo, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus trabalhou na vida deste homem. Deus fez algo novo no coração de Paulo. Porque essa incredulidade não é coisa nova, é coisa antiga, é coisa velha. Deuteronômio 9, de 6 a 13, 9, 6 e 13. Quando Deus fala ao seu povo, e Ele diz, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra, para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Ou seja, você é um povo incrédulo. O ser humano, por natureza, ele é incrédulo. Versículo 13, vai dizer, falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para este povo,
e eis que ele é povo de dura serviço. Deus estava pronto para destruir esse povo aqui. Deus estava pronto para dizer, olha, vou exterminar esse povo, até que Moisés intercede pelo povo. No versículo 25, então prostrei-me, Moisés dizendo, pois perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Deus queria exterminar aquele povo, fazer um outro povo. E Moisés disse, não, Senhor. Moisés intercede pelo povo, porque Deus estava já saturado da incredulidade daquele povo. Deus queria fazer algo novo já, naquele tempo. Percebam como que a incredulidade é alguma coisa velha, não é novidade para mim e para você hoje, já é uma coisa estabelecida na raça humana, no coração incrédulo, infectado pelo pecado. Por isso que Deus tem que fazer algo novo. Não somente isso, aos abomináveis. O que significa abominável? O abominável, o Homem das Neves, todos nós já vimos talvez esse filme ou desenho, né? Abominável significa alguma coisa que causa rejeição, que causa repulsa, que causa nojo. É alguma coisa que você está olhando para aquilo e você fala, não quero nem ver mais isso aí, não quero nem pensar nisso. Isto é abominável. A ação daquele homem que entrou naquela creche e matou aquelas 4 crianças, abominável, você nem quer pensar mais nisso. E no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, Deus está fazendo algo novo quando Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que Deus está dizendo que nós fomos justificados mediante a fé? Porque nós éramos filhos da ira. Deus olhava para nós, Deus olhava para as nossas ações e Ele via uma abominação ali. Ele olhava para nós e dizia o efeito do pecado na raça humana, qual não foi o efeito desse mal, tanto no corpo quanto na alma do ser humano. Deus teve que fazer alguma coisa. Deus teve que enviar o seu Filho, fazer algo novo, para restaurar, para renovar, para criar um novo relacionamento. E por isso ele vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora Deus está restaurando esse relacionamento. Deus está fazendo um novo relacionamento em Cristo Jesus. Porque as abominações que outrora existiam, já estava trazendo repulsa para o Senhor. Em Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel 8, só de olhar isso aqui, nos causa certa repulsa também. Eu fico imaginando o próprio Senhor Deus olhando para essas coisas. Ezequiel 8, do versículo 5, eu vou ler até aonde puder ler, para não estender muito. Ezequiel 8, a partir do versículo 5. Ele me disse, filho do homem, Deus está falando com Ezequiel, né? Levanta agora os olhos para o norte, levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações, ou seja, eles estavam se tornando abomináveis ao Senhor. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois diz o Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse a mim ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas. Nós podemos parar por aqui, porque essas abominações dizem respeito ao culto a Deus. Aqueles sacerdotes, aqueles anciãos eram homens que deveriam levar o povo a uma adoração sincera, pura e verdadeira ao Deus, Criador dos céus e da terra. Mas eles estavam pintando as paredes do templo com animais que eram adorados lá no Egito.
As mulheres estavam chorando, ou seja, era um rito, esse chorar a Tammuz era um rito que eles faziam, simbólico, pela morte de Tammuz, que ele ia reviver na primavera para trazer colheita. Só que este culto a Tammuz era recheado de abominações, de sexualidade, de um tanto de degradação moral que nem se pode contar. Deus está restaurando, Deus está fazendo algo novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque outrora nós éramos filhos da ira, e as nossas ações causavam abominação a Deus, faziam com que Deus rejeitasse-nos. Como dizem em Apocalipse 3, vomitar-te-ei da minha boca. Mas Deus está restaurando, Deus está fazendo algo novo na minha vida, na sua vida, através do Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, 16, aos assassinos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Irmãos, qual que é o maior problema que nós temos? Um dos maiores problemas, se não o relacionamento interpessoal. Capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Percebam que Deus está fazendo alguma coisa diferente. Uma das coisas que nós acabamos de ler em Ezequiel, um dos maiores problemas que trazia esse mau odor para Deus é o próprio relacionamento das pessoas. Aqueles mais poderosos oprimiam os menos afortunados, os mais inocentes. Eu me lembro muito de Davi, quando ele manda Urias para morrer na frente da batalha, para poder ter a liberdade para estar com a mulher de Urias. Que coisa terrível. Ainda que Natã foi lá e avisou ele: tu é o rei, tu que está fazendo esse negócio aí. Você está oprimindo um homem, um pai de família, você está lançando ele para a morte, só para justificar um pecado seu, só porque você é rei, só porque você tem poder. Que negócio é este? E não é assim que nós vemos hoje. Talvez um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de poder, um pouco mais de status, nos faz pensar que temos a liberdade de oprimirmos este ou aquele, ou falarmos isto ou aquilo, sem que nós tenhamos que ter qualquer tipo de retratação dos nossos atos. No que diz respeito ao nosso irmão, no que diz respeito ao próximo. Mas percebo que nisso conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isto é uma máxima da vida cristã. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Percebam que esta é uma dificuldade terrível. Mas, pastor, aqui está falando de assassinato, não está falando de questões fraternas, não é? O versículo 15 fala: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. É claro, irmão, nós sabemos que existem afinidades e afinidades, né? Então, tem pessoas que, eu vou ser sincero com os irmãos, só lá na glória mesmo, né? Desculpa. É irmão em Cristo, talvez entendo, né? Talvez até aceito o seu testemunho, mas é só lá na glória. Né? Vai para o seminário para você ver só. É só na glória. Não tem como. Né? Por isso que a palavra de Deus diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de mim, mas tem coisas que não dependem de mim. Depende dele também, né? Mas depende da graça de Deus sobre nós. Mas uma coisa é você não ter aquele relacionamento e conseguir abraçar. Isso é uma coisa. Outra coisa é odiar, desejar o mal. Outra coisa é ele entrar numa porta e sair pela outra. São duas coisas diferentes. Você torcer pelo mal daquela pessoa, isso é diferente. Nós podemos confundir, porque nós entramos numa questão política, muito hipócrita, de eu amo todo mundo e todo mundo me ama. Mentira, mentira. O próprio Senhor Jesus Cristo, não vou dizer que ele não amava, por favor, não é? Mas ele tinha um apreço maior, talvez pelo ministério, pelo propósito futuro, mas por Pedro, João e Tiago. Os outros nós poucos vemos. Eles reunidos com aqueles outros homens, os outros discípulos. Havia uma afinidade maior. Isso é natural. Entende? Não estou falando desse tipo de coisa. E talvez baseado nisso, nós queremos demonstrar que nós amamos todo mundo. Não, isso é mentira. A gente precisa parar com isso. Tem pessoas que nós vamos gostar mais, outros nós vamos gostar menos. Isso é fato no ser humano. Então a gente precisa parar muitas vezes com essa conversinha de que amamos todo mundo, que não é verdade. E primeiro que isso não é espiritual, não é? Porque não é genuíno, não é verdadeiro, não é real. Mas a palavra do Senhor me ensina e me desafia a manifestar misericórdia. Mesmo não compreendendo aquele irmão,
mesmo não entendendo, cara, por que tu faz assim? Por que você falou isso? Né? Por que você é assim? Né? Mas eu vou ter misericórdia, porque talvez eu esteja errado, talvez você esteja errado. Isso é uma coisa, mas odiar aí já é diferente. Desejar o mal efetivamente, e muitas vezes trabalhar para a pessoa ter algum tipo de problema, aí entra em 1 João capítulo 3, versículo 15. E se o nosso coração, de alguma forma, pode estar infectado com esse tipo de coisa, é melhor nós pararmos e pensarmos. Porque isso não é novo, irmão, isso é antigo. Caim não matou seu irmão? Simplesmente por causa de um ciúme, simplesmente porque ele não aceitou a proposta de Deus, porque ali a coisa não funcionou como ele queria, ele não matou seu irmão. Isso é antigo. Deus está fazendo algo novo no meu coração e no seu coração, fazendo-nos pensar que a vida é muito mais do que simplesmente o que eu acho ou o que eu quero. Simplesmente a maneira como ela é estabelecida para mim, ou no meu conforto, na minha zona de conforto. Então, se está bem para mim, então estou legal. Agora, se não está, quantas pessoas, nós já temos falado sobre isso, muitas vezes deixam de estar na igreja, porque talvez as coisas não estão funcionando como ela quer que funcione. Deixa de estar ali, deixa de ser bênção, deixa de ser usado por Deus naquele local, naquela comunidade. Isso não é algo novo, isso é algo antigo. Antigo no coração do homem, mas Deus quer restaurar isso. Deus quer fazer algo novo. Aos impuros, 1 Coríntios 6, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6. Eu sei que o nosso tempo está indo, né? Mas já vamos terminar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, vai dizer ali: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Ou seja, há uma coisa aqui que Deus está falando com relação a esta impureza. E efetivamente a impureza sexual. Fica bem claro aqui, até porque Paulo está falando para um povo, para a cidade de Corinto. Era um povo que tinha uma diversificação cultural muito grande, muitas influências culturais, comportamentais aqui. E há muitas coisas que haviam, até na questão religiosa também, que era muito aceita. Mas isso não é novo. O que Isaías vai dizer quando ele tem a visão? Eis que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que Isaías está falando isso? Porque ele percebeu que ele fazia a mesma coisa que o povo fazia. Porque ele vivia da mesma forma que o povo vivia. Veio na sua mente aquelas palavras, as piadinhas, as conversas, que ele ria lá com seus colegas impuros também. E quando Isaías teve aquela visão, a santidade de Deus, o seu pecado veio à tona. O que é o avivamento na igreja? Senão a graça de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas ao ponto de nós percebermos o pecado. E quando nós percebemos ele, nós nos damos conta do que estamos fazendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi isso que Isaías falou. Não é a impureza religiosa, como no caso de Tamuz, das mulheres que choraram a Tamuz. Eu estou falando de impureza sexual mesmo, de imoralidade mesmo. Era isso que Isaías vivia. Eu penso que Isaías era santinho. Não, não era. Por isso que ele está falando isso. Aos feiticeiros, sexta classe ali de pessoas que não vão entrar nesta coisa nova. Feiticeiros. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Eu estou me demorando aqui, irmãos. Por que eu estou fazendo isso? Para nós pensarmos, raciocinarmos sobre estas coisas que estão no nosso dia a dia. E eu digo, eu sou salvo. Eu vou participar do novo céu e da nova terra. Praticamente, isso é um fato. As minhas ações mostram isso. Ah, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que, pastor, o senhor colocou mente aí com feiticeiro? O que tem a ver? A palavra feiticeiro em Apocalipse ali,
é a palavra fármacos no grego. E a palavra fármacos no grego é feiticeiro. Só que essa palavra, ela significa o seguinte: encantador por drogas. Essa palavra fármaco significa encantador por drogas. Como é que você induz uma pessoa a fazer o que ela não quer? Ou o que você quer que ela faça, mas naturalmente ela não faria? Com a sua mente saudável e sadia. Você usa drogas. Talvez, por isso que temos tanta abundância de sedução por bebidas, né? Quanto nós estamos vivendo, a questão das drogas está mais normal, mais comum, normal não é, mas mais comum entre a juventude do que outrora. Eu não sei, pelo menos é o que eu tenho visto. Se a minha leitura está errada, me perdoem. Mas será que é só drogas? Será que no meio da igreja nós não temos isso acontecendo? Pastor, quem está usando drogas? Não, não é isso. Que tipo de drogas nós podemos ter hoje em dia? Percebam que as drogas elas vão trabalhar na sua mente. E uma pessoa saudável, uma pessoa sadia, uma pessoa com a sua consciência, ela não vai fazer determinadas coisas. Mas quando a sua mente está sob a influência de alguma coisa, ela pode fazer. E não tem que ser uma bebida ou uma droga física. Manly Fowler Hall disse o seguinte, uma das maiores autoridades em ocultismo, Manly Palmer Hall. Depois você pode pesquisar sobre ele. Ele diz o seguinte: há farta evidência de que muitas formas de pensamentos modernos, especialmente da chamada psicologia da prosperidade, na metafísica do desenvolvimento da vontade e em sistemas de técnicas de venda, a magia negra passou por uma simples metamorfose. E embora seu nome possa ter mudado, sua natureza permanece a mesma. Você não precisa de drogas para influenciar pessoas. Basta que você coloque novas mentalidades, novas ideias, psicologias, novas ideologias. E é por isso que eu trouxe esse texto. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você ler o livro de David Hutt e T.A. McMahon, A Sedução do Cristianismo, você vai perceber o que é feitiçaria na igreja hoje. A feitiçaria não é uma pessoa, uma velha nariguda, não é? Com um caldeirão ali, cozinhando sapo, lagartixa. Não, nada disso. A feitiçaria é alguma coisa que está trabalhando na minha mente, na sua mente, para mudar toda aquela coisa que Deus estabeleceu. Quantas ideias novas. YouTube você vai ter 1 milhão de coisas. Sobre relacionamento homem-mulher. Me parece que hoje, me perdoe o que eu vou dizer, mas se um rapaz está com um problema, por exemplo, um jovem, ou uma moça, tem um problema ali com namoro, você tem que perguntar. Talvez que o pastor José Soares até falou isso quando esteve aqui, né? É com o rapaz ou com o homem? Né? Você está com problema com... Um rapaz está com problema com mulher, com menina, que bom, ainda bem. Me permita, né? Ser contundente. Porque se um rapaz tem problema com mulher, com moça, que bom que você está tendo um problema com moça. E se uma moça, você está tendo um problema com o rapaz, está gostando dele, não consegue esquecer, rapaz, que bom que você não consegue esquecer o rapaz. Porque a coisa está mudada. Porque me parece que hoje está até normal um rapaz gostar de outro rapaz. E uma moça gostar de outra. Isso está... Que bom. Porque a mente do ser humano está sendo trabalhada de tal forma que esta coisa que Deus estabeleceu, o princípio que Deus estabeleceu, homem e mulher, mulher e homem. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu disse. Eu não estou liberando jovens para sair namorando com qualquer um, e não é isto. É claro que... Mas a sociedade, na sua mente, está sendo transformada de tal forma. Isso através do quê? Desta feitiçaria que está entrando na sociedade, e quem sabe até no seio da igreja, para mudar a nossa mente sobre questão de família, sobre questão de criação de filhos,
Quantas ideias, quantas psicologias, quantas coisas novas estão surgindo. Para fazer, muitas vezes, como já temos falado, os filhos se tornam deuses na vida da família. Filhos estão se tornando uma pedra de tropeço para as pessoas viverem a vida cristã. Para dizer assim, filhos, obedecei vossos pais. Pais, disciplinai os vossos filhos. Os filhos têm se tornado alguma coisa que ele não pode ser tocado. É visto isso na educação. O filho não pode ser tocado. Se um professor falar alguma coisa, meu Deus do céu, vai ser processado. O pai não faz a lição de casa na sua própria casa. E pensa que isso não está chegando na igreja? Está. Me parece que nós estamos vivendo uma época onde aquela palavra que diz, fustiga o teu filho com a vara, não serve mais. Ah, não, pastor, isso é do Velho Testamento. Não. Velho Testamento é aquilo que diz com relação à igreja, a direção da igreja. Família continua sendo família. Fustiga o teu filho com a vara. Isso é a palavra de Deus. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui vai encontrar bloqueios em alguns. Talvez não, e talvez se alguém estiver ouvindo no YouTube, alguém não vai gostar do que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Nós não temos a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Mas, pastor, será que Deus falou tanto assim no Novo Testamento com relação à criação de filhos? Falou. Falou. Sabe quando? Quando ele diz para os homens que ele deve ser homem na sua casa. Você precisa ter a sua casa nas suas mãos. As mulheres estão tomando conta das casas hoje, por causa da mentalidade da mente. Isso não é algo novo. Quando a serpente esteve no Jardim do Éden, com quem é que ela falou primeiro? Não é algo novo, não. Isso é algo velho. Deus quer fazer algo novo. É necessário que os homens se levantem e tomem as rédeas da sua própria casa. As nossas irmãs, elas têm o seu valor, e claro que têm, porque Deus estabeleceu. Mas elas não são aquelas das quais Deus vai cobrar, homens, a criação dos filhos. É dos homens, é dos maridos. Você vai errar, assim como eu já errei também muitas vezes. Você vai errar. Mas como o D.L. Moody certa vez disse, é melhor que eu erre por exagerar ou por zelo do que por falta dele. Mas a mentalidade está mudando. Esta feitiçaria, estas novas ideologias, essas novas psicologias estão chegando, a neurociência e mudando tudo aquilo que é tão simples, Deus estabeleceu. Deus quer fazer algo novo. É possível? Idólatras, 1 Tessalonicenses 1:9, já vamos acabar. 1 Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, há muitos ídolos na minha vida, na sua vida, precisamos deixá-los. E nós podemos pensar, podemos analisar quais sejam esses deuses, mas isso também não é novo, isso é velho. É uma coisa que, desde o tempo quando Moisés subiu ao monte para receber a tábua da lei, o povo cercou Arão e disse, olha, faz um Deus para nós aí. Aí eles me deram, Senhor, os braceletes, as correntes, aí nós jogamos e saiu esse bezerro. Eu não sei se era mentira de Arão, ou se efetivamente saiu mesmo um bezerro ali. Eu não sei, talvez alguma coisa espiritual, alguma coisa sobrenatural, fez criar ali um bezerro de ouro. Eu não sei o que aconteceu. Mas o fato é que eles tinham aquilo ali como Deus. Está aqui o Deus de vocês. Perceba como isso é antigo. Deus quer criar algo novo. A maneira como pois eles mesmos, ou seja, nos tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E, por fim, Efésios 4:25, quando fala a respeito
da mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira. Deus está orientando a vivermos a verdade. Se Deus quer fazer algo novo, mas isso também não é novo. Isso é antigo. O problema da mentira, desde quando o serpente foi lá e tratou com a Eva, seduzido a Eva, ele disse, é verdade? Deus disse isso? Deus não disse isso. Tira. Pode comer da fruta, está tudo tranquilo. Não. Jesus vai dizer, ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso desde o princípio. A mentira faz parte dele. Vós temeis por pai ao diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Isso é antigo. Mas Deus quer fazer algo novo. Deus está criando um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, para que nós estejamos lá habitando com Ele eternamente. É possível que você esteja lá? Amém, se assim for. Quem está em Cristo é nova criatura. Deus está fazendo algo novo na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração. Nós temos coragem para isso? Nós temos coragem para viver tudo isto? Nós temos coragem para olhar para tudo que é antigo e dizer as coisas velhas já passaram. Eu quero viver esta novidade, esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento com o meu Deus, a partir de hoje. Há coragem para isso? Não apenas para dizer que eu sou evangélico, mas para efetivamente mudar todo o meu sistema de vida. Mesmo que isso eu tenha que cortar na carne muitas coisas. E dizer, Senhor, eu quero renovar tudo isso. Eu quero que o Senhor torne algo novo a partir de hoje. Há a promessa de coisas novas lá no futuro. Mas Deus quer começar esta vida nova hoje, já aqui. Muitas feitiçarias vão surgir. Nós podemos falar mais sobre isso. Há muito material sobre isso. Mas há muita feitiçaria para tentar mudar a sua mente, a minha mente. De que não é bem assim. Quem é que vai estar lá? Aquele que vencer, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se eu disser que eu creio nisso, essas características que acabamos de falar, não devem fazer parte da minha vida. Ou pelo menos eu devo estar lutando contra isso. Ter coragem para lutar contra tudo isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua graça para este tempo que nós temos aqui. Muito obrigado pela Tua palavra, pelos louvores que cantamos também. Abençoe o nosso alimento que vamos tomar logo mais, cada irmão, cada família. E assim, ó Pai, possamos crescer em comunhão uns com os outros. Abençoa-nos, ó Senhor, para que a Tua palavra possa realmente falar aos nossos corações e encontrar neles o desejo mesmo de praticar efetivamente a vontade do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos